Pronto. Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira à noite aqui da nossa reunião de oncologia do grupo do UERJ. Agradecer a presença aí agradecer a presença de todos. E hoje o tema que nós escolhemos, né, eu e Paulo, foi um artigo bem recente. Ele foi publicado, indexado, isso tem 10 dias. Saiu na European Urology, né, como Platinum Priority. E foi um artigo, foi um trabalho que nós achamos relevante, que ele fala sobre o uso da ressonância magnética nos pacientes em vigilância ativa, né, se há possibilidade, como que isso pode nos ajudar no manejo desses pacientes, que tem sido um manejo cada dia mais frequente, principalmente nos doentes com câncer de próstata com risco baixo e até no risco intermediário favorável, né? Quem vai fazer a apresentação desse artigo para a gente hoje é o Dr. Ernesto, que é nosso residente, já R3, e tenho certeza que ele vai fazer uma brilhante apresentação, e após a apresentação a gente conversa um pouquinho, a gente discute, as perguntas são abertas a todos, e as opiniões de todos são sempre muito bem-vindas. Ernesto, boa noite. A palavra é toda sua. Obrigado, professor. Bom, começando, eu sou o Ernesto, como o professor falou, eu sou R3 de Urologia do Serviço, e hoje a gente vai vamos discutir um artigo, como o professor falou, bem recente, do European Urology. Bom, o título do artigo é Reliability of Serial Prostate Magnetic Resonance Imaging to Detect Prostate Cancer Progression During Active Surveillance. É uma meta-análise, né, um estudo europeu foi publicado em maio de 2021, já no mês passado, né? Ele foi aprovado. É uma meta-análise do European Urology, que é uma revista que tem um fator de impacto alto, né, de 18.728. Bom, quanto à problematização, né, o que ele comenta no artigo? O artigo ele problematiza o seguinte, que se a ressonância, né, no caso a gente vai falar sempre com MRI aqui, se ela seria um bom exame para orientar quando realizar a biópsia prostática nos protocolos de vigilância ativa. A gente está colocando como AS, né? Seria ele capaz de identificar a progressão da doença? Bom, como a gente está dando aula aqui para residentes, né, e pessoas que estão se introduzindo na urologia, eu vou comentar a parte da introdução do artigo, mas vou trazer algumas informações também para a gente estar complementando sobre vigilância ativa. A vigilância ativa ela é considerada uma crescente e segura estratégia de tratamento para câncer de próstata de baixo risco e selecionados cânceres também de risco intermediário, no caso, os favoráveis, né? E a vigilância ativa possibilita seguramente adiar ou evitar tratamentos radicais sem comprometer o controle oncológico, desde que as evidências de subestadiamento ou progressão de doença possam ser identificadas em tempo hábil. Bom, então, falando sobre vigilância ativa, eu estou trazendo aqui, esse daqui é a referência da EAU, né? Seria o guideline da EAU sobre câncer de próstata. Nele a gente pode ver que a vigilância ativa ela é considerada como uma taxa de sobrevida câncer específica em torno de 82% a 87% em 10 anos, né? E o importante é a gente estar, pela EAU, a gente está relacionando a expectativa de vida quando a gente for indicar a vigilância ativa. No caso, eles consideram como 10 anos esse tempo importante, né? Esse daqui é o resumo do guideline. Ele fala para a gente oferecer, que é uma evidência forte, a gente oferecer a vigilância ativa para pacientes com uma expectativa de vida maior do que 10 anos e que tenham um câncer de baixo risco, né? Quanto à ressonância, o que fala sobre a ressonância? Para a gente realizar uma ressonância confirmatória antes da biópsia, isso é uma evidência forte. Os pacientes que não tiveram uma ressonância,
no diagnóstico inicial. E também importante para a gente estudar esse artigo aqui é a gente saber o que ele indica como follow-up, uma estratégia de follow-up, que é justamente o que o artigo fala, né? Ele recomenda a gente fazer PSA a cada 6 meses, eles sempre colocam, tipo, pelo menos 6 meses, né? O toque digital, né? O toque retal a cada 12 meses, e a gente está aconselhando esses pacientes, né, sobre a possibilidade de tratamentos futuros, né? Então, isso são evidências fortes. A gente tem também... Opa, deixa eu voltar aqui. Não entrou aqui o outro desenho. O outro desenho que a gente teria aqui seria... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Não, corrompeu aqui o arquivo. Bom, deixa eu andar aqui. Ali a gente falaria sobre a diferença entre a vigilância ativa e o watchful waiting, né? Que a vigilância ativa a gente tem o objetivo de tratar o paciente, né? Quando na watchful waiting a gente está pensando em apenas observar o paciente, né? E o que a gente leva em consideração, importante para a gente ver isso, seria a expectativa de vida do paciente. Quando o paciente tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos, aí a gente pensaria em fazer a vigilância ativa, e não o watchful waiting, onde no watchful waiting a gente não vai ter esses exames, toque retal, biópsia recorrente, né? E aí a gente vai para uma outra referência. Aqui eu peguei a referência do NCCN, né? Lembrando para os residentes que o NCCN ele tem uma classificação, uma estratificação de risco do câncer de próstata um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Que seria a classificação de D'Amico entre baixo, intermediário e alto. O NCCN classifica em muito baixo, baixo, intermediário, alto risco e muito alto risco, né? E quais seriam dessas classificações, quais teriam indicação da gente fazer a vigilância ativa? No caso, seriam o baixo risco, o muito baixo risco e o intermediário favorável. Esses teriam indicações da gente estar fazendo a vigilância ativa. Lembrando que o muito baixo risco, é importante, é um que é bem considerado geralmente por todos os estudos para vigilância ativa, é aquele paciente que ele tem um toque T1C, um ISUP 1, um PSA menor do que 10, né? E menos de 3 fragmentos positivos, e menos de 50% desses fragmentos positivos também, e uma densidade de PSA menor do que 0,15. E aí o que a gente tem? Aí a gente vai ver que no muito baixo risco, a gente vai ter a indicação de fazer a vigilância ativa, inclusive ela é a preferida, né, quando você tem uma expectativa de vida maior do que 20 anos. Então, diferente do europeu, aqui ele considera até 20 anos. Quando você tem uma expectativa de vida para esse paciente entre 10 e 20 anos, também pode pensar em vigilância ativa, nesse muito baixo risco, né? E menor do que 10 anos, aí seria o watchful waiting, né, o indicado. Quando a gente tem paciente de baixo risco, aí a gente começa já a pensar mais em cirurgia também, né? Quando o paciente tem uma expectativa de vida acima ou igual a 10 anos, a gente ainda prefere a vigilância ativa, né? Seria o melhor tratamento para esse paciente, mas você já começa a pensar num tratamento local, seja ele radioterapia ou prostatectomia radical. Quando a expectativa de vida é menor do que 10 anos, o NCCN ainda indica observação. Quando a gente tem o intermediário favorável, né, a gente teria também a vigilância ativa como uma opção de tratamento, né, juntamente com os tratamentos locais, né, e quando você tem uma expectativa de vida entre 5 e 10 anos, você já retira esse tratamento com prostatectomia e a vigilância ativa e já passa a pensar realmente num tratamento radioterápico, né, ou observação. Lembrar que todos esses guidelines de vigilância ativa do NCCN, eles recomendam o follow-up, são iguais, né? Que seria um PSA não mais do que 6 meses, não mais frequente do que 6 meses, tem que ter um intervalo de no mínimo 6 meses para ele ser significativo. O toque, ele pede pelo menos 12 meses de intervalo. Repetir a biópsia também, eles pedem 12 meses de intervalo e a ressonância também com 12 meses de intervalo. Problemas que a gente tem, inclusive foram relatados no artigo, quanto à vigilância ativa. Ela é considerada uma barreira a muitos pacientes, a aderência e a tolerabilidade
e virou uma biópsia seriada, né? Ninguém fica esperando fazer biópsia todo ano e achar que o paciente vai concordar com isso tranquilamente. É óbvio que a gente tem que conversar com o paciente, mas muitos pacientes ficam receosos em relação a isso, porque é um procedimento considerado chato por eles, né? O alto custo para o serviço, muitas vezes você tem que internar o paciente para fazer isso, fazer uma sedação, para fazer a biópsia, né? E a biópsia também ela tem um risco de sangramento, infecção, desconforto, retenção urinária, né? E aí foi visto a necessidade, aí entra na problematização, né? Seria a necessidade de criar um protocolo custo-efetivo e menos invasivo do que as biópsias seriadas. A ressonância, o que a gente sabe sobre a ressonância? A ressonância ela tem um alto valor preditivo negativo, né? Então, quando é negativo, realmente é negativo em cerca de 80% desses pacientes. Para o câncer de próstata, próstata clinicamente significativo, que seria o câncer de próstata SUP1 ou acima disso. A ressonância ela aumenta a taxa de diagnóstico de câncer clinicamente significativo quando a gente direciona biópsias, né, com a ressonância, seja uma biópsia cognitiva ou com a fusão de imagem. Muitos serviços têm usado a ressonância como um substituto antes da realização da biópsia na vigilância ativa, né? Mas novas evidências têm mostrado uma discordância entre os resultados da ressonância e os resultados da biópsia. Então, esse é um alerta que o artigo deixa para a gente. Na tentativa da padronização da avaliação seriada com a ressonância na vigilância ativa, foi feito o estudo PRECISE, né? O estudo PRECISE nada mais é do que uma padronização da avaliação da ressonância no câncer na vigilância ativa, tentando melhorar esse diagnóstico, né? Melhorar a interpretação do exame e, assim, ter resultados mais relevantes. Bom, como que foi delineado esse estudo de meta-análise? Então, é uma revisão sistemática, meta-análise. A pesquisa foi realizada no PubMed, Scopus e Web of Science no mês de janeiro de 2021, desse ano. Os pacientes que realizaram pelo menos 2 ressonâncias, né, foram considerados como ressonâncias seriadas, foram inclusos no estudo, e os termos de inclusão foram prostate cancer, MRI, magnetic resonance imaging e active surveillance. Foram selecionados, no final, 15 artigos. Esse artigo totalizou 2.240 pacientes. Esse daqui é o delineamento de como foi identificado o estudo, né? Ele começou com um N, né, na pesquisa, com 2.494 artigos, foram retirados os duplicados, depois foram passados esses duplicados pelos fatores de exclusão, né, sejam eles artigos que não tinham relevância para o assunto, artigos de revisão, artigos de case report, e artigos que não estavam em inglês também foram excluídos, foram analisados o texto total de 34 desses artigos, sobrando 15 artigos no final. Bom, a população do estudo, né, foram pacientes em vigilância ativa que acompanharam com ressonância. O grupo intervenção foram pacientes que tiveram progressão de doença, o controle foram pacientes que não tiveram progressão de doença, e o desfecho foi as diferenças diagnósticas para a progressão do câncer de próstata na vigilância ativa. Foram analisados estudos retrospectivos e prospectivos também, e a definição de progressão foi encontrar numa biópsia ISUP 2 ou maior. E aí, esse é o delineamento normal de uma meta-análise, né? Quando você está avaliando o quão importante é um estudo, um modo de exame, né? E aí, normalmente se divide nesses 4 temas, né? Seria o true positive, false positive, true negative e false negative. No true positive, seria os pacientes que tiveram a ressonância positiva e confirmaram com uma biópsia também positivas. O true negative foram os pacientes que tiveram a ressonância negativa e também o verdadeiro negativo, né? E também tiveram a biópsia negativa. No falso positivo, seriam pacientes com ressonância positiva, mas a biópsia veio negativa. E o perigo da questão, né, seria o false negative, né, o falso negativo, que seriam pacientes que você faz a ressonância,
você não acha a progressão de doença, mas quando você faz a biópsia, você encontra uma progressão de doença. Isso é o que não pode acontecer, né? Para um exame ser considerado bom, ele tem uma taxa de falsos negativos muito baixa, né? Então, quanto ao desfecho primário, né? A progressão de doença para ISUP é maior ou igual a 2, e o desfecho secundário também, que foi considerado no artigo, foi o desfecho, a progressão de doença para um ISUP maior ou igual a 3. A análise de ressonância pelo PRECISE também foi considerada, né? E foi comparado com outros estudos que estavam também desses selecionados, que utilizaram protocolos dos próprios serviços e não utilizaram o PRECISE para estar estratificando essa ressonância. E também foi feita uma análise de risco de viés pela ferramenta QADAS-2. Né? Isso daqui já seria como um dos problemas do artigo, né? Inclusive que eles relatam na conclusão. Seria o risco de viés. Né? A gente pode perceber que o index test seria a progressão na ressonância e o reference standard seria a progressão da biópsia. Né? E o que a gente vê nisso daqui? Que a progressão da doença na ressonância teve um alto risco de viés. Por quê? Porque também foram analisados estudos retrospectivos. Então, ele leva em consideração que a gente não tem como ter certeza se esses estudos retrospectivos não tiveram, não influenciou a análise dessa ressonância. E também a gente pode considerar como não claro, unclear, né, a progressão na biópsia também. Pelo seguinte, porque os estudos, em nenhum dos estudos foram relatados se os patologistas foram cegados. Né? Então, se os patologistas tivessem acesso ao resultado da ressonância, isso poderia estar influenciando no laudo deles e assim, seria um dos vieses dessa meta-análise. Esse daqui é a amostra da população, né? A gente pode perceber que são os 15 estudos que foram analisados, tem estudos americanos, estudos ingleses, alemão, e a gente tem estudos que são prospectivos, retrospectivos, o N tem alguns estudos com Ns bem importantes, né? E quanto à elegibilidade, né? Isso eu acho que é interessante a gente analisar essa parte da tabela, quanto à elegibilidade para a vigilância ativa, eles diferiram muito entre um estudo e o outro, né? Então a gente não tem bem ainda qual seria o melhor, né, paciente para fazer a vigilância ativa, apesar de já ter no NCCN, no guideline europeu, já tem uma recomendação bem delimitada. Mas todos eles teve alguns que utilizaram pacientes com baixo risco, outros que só utilizaram pacientes de ISUP 1, outros com ISUP menor ou igual a 2, né? Tem uma diferença grande. Alguns desses artigos utilizaram o método PRECISE e outros utilizaram a avaliação do próprio instituto, né? Quanto ao follow-up, também teve uma diferença grande, teve alguns que tiveram follow-up de 50 meses, 36 meses, 74 meses e outros de 1 ano de follow-up. Aqui também seria quanto à população desses artigos, né? Quais foram os resultados obtidos. A gente pode perceber aqui a taxa de progressão do câncer, né? Variando aqui entre 21%, 32%, 42%. Né? Algumas desses estudos utilizaram apenas o PRECISE para considerar a progressão pela ressonância, como uma ressonância positiva para a progressão, né? Enquanto outros tiveram análises diferentes. Deixa eu ver o que mais que a gente pode tirar aqui. Uma coisa importante também, quanto à análise da ressonância. A gente pode perceber na quinta coluna que a análise das ressonâncias ela divergiu um pouco, né, entre esses estudos. Por exemplo, o primeiro estudo ali de Amin foram 2 radiologistas experientes com mais de 1.000 ressonâncias, né, e todos eles têm radiologistas bastante experientes, eles colocam ou o número de ressonâncias que eles avaliaram ou o tempo de experiência que eles têm na análise dessas ressonâncias. Inclusive, isso pode ser considerado talvez não seja a nossa realidade, né?
radiologistas tão experientes assim para analisar ressonância. Quanto ao resultado, né? A taxa de progressão de doença no estudo global, né, entre todos os estudos, foi de 27%. A progressão para um ZUP3 ou mais foi de 8% só, né? E o risco de perder uma progressão de doença pela ressonância foi de 15% a 20%. Né? A gente pode ver aqui no forest plot, a gente tem ali coloca como precise 1, precise 0, né? Isso daí seriam, o precise 1 seria o que utilizou o protocolo precise para analisar as ressonâncias e o precise 0 não utilizou, né? De informação que a gente pode tirar. A gente tem à esquerda o forest plot de sensibilidade, o da direita de especificidade, né? Então, assim, quando utilizou o precise, ele teve uma sensibilidade de 0,658, né, e uma especificidade de 0,732, né? Quando não utilizou o precise, eles são bem semelhantes, esses valores, né? Sem o precise, a sensibilidade caiu só para 0,534, enquanto a especificidade, um pouco mais alta do que a sensibilidade, foi para 0,762, né? Olhando o diamante, né, da interpretação de todos esses artigos, a gente vê que ele cruza para os dois lados, é bem amplo, né, os lados do losango, né, e isso mostra para a gente que não teve uma relevância estatística, nem teve uma diferença muito grande, importante, entre o uso do precise e o não uso do precise, né? O que a gente consegue observar? Essa é a curva ROC do estudo, né? Lembrando, a curva ROC, o ideal da curva ROC é que ela esteja cada vez mais à esquerda. Esse seria um bom teste, né? Quanto mais à esquerda, melhor o teste. Então, a gente tem uma curva ROC bem caída mesmo, bem para o meio, né? Até o topo. Então, isso mostra para a gente que a taxa de falso positivo ela vai aumentando, né? Ela tem uma taxa de falso positivo importante, isso é ruim para um estudo. Ele tem uma sensibilidade, no caso, de 0,58 e uma especificidade de 0,75. Então, ele é considerado o uso da ressonância, né? Para vigilância ativa como específico, mas pouco sensível. Esse daqui seria a curva ROC, comparando o precise com a análise pela instituição, pelo protocolo da instituição. A gente pode perceber que as curvas que tem ali, né, elas são muito semelhantes, muito próximas uma da outra, então tem uma diferença muito pouca entre você utilizar o precise e o protocolo da instituição. Então, na discussão, o que a gente vê? Né? Eu botei grifado isso aqui, porque eu acho que esse daqui seria o mais importante para a gente levar para casa sobre esse artigo, né? Que seria que a ressonância seriada ela não foi considerada acurada o suficiente para excluir a progressão do câncer de próstata na vigilância ativa, apesar de que no estudo foi visto que ele tem um valor preditivo negativo alto para a progressão para ISUP 3, mas para a progressão para um ISUP 2 não foi tão significativo. Devido ao baixo valor preditivo positivo para a progressão de doença, a ressonância sozinha ela não deve ser considerada como o principal gatilho para a biópsia, mas ela deve fazer parte dos fatores no processo de decisão entre fazer a biópsia ou não nesse paciente. O diagnóstico pela ressonância ele foi utilizado, utilizando o protocolo PRECISE, ele foi semelhante à avaliação individual dos experts. Então, apesar dele ser importante, esse PRECISE, ele não existe no estudo não foi visto uma relevância estatística no uso dele. Bom, a vigilância ativa guiada pela ressonância, ela seria capaz por esse estudo, de evitar biópsia em até 683 pacientes, quando você coloca numa possibilidade de 1.000 pacientes. Mas nesses pacientes, nesses 680, nesses 1.000 pacientes, a gente perderia a progressão de até 124 pacientes. Então, teria uma perda grande, né, de pacientes que a gente ficariam invisíveis para a ressonância. De 175 a 200
biópsias indicadas pela ressonância, dentre 317 a 351, seriam negativas para a progressão da doença. Então, a gente também poderia indicar a biópsia pela ressonância e muitas vezes virem também uma progressão negativa na biópsia, né? Lembrando que a biópsia é o padrão ouro para a gente ver a progressão de doença. A utilização do protocolo PRECISE, apesar de bem recomendado em outras literaturas, como a gente viu, não teve relevância estatística e evitando no estudo 654 biópsias, mas com risco de perder progressão em até 103 pacientes. Apesar disso, o PRECISE ele é até o momento a ferramenta mais confiável para a leitura na vigilância ativa. Na discussão também ele relata outros estudos, inclusive que comentam a importância da densidade de PSA, né? Quando você tem uma densidade de PSA maior do que 0,15, isso é considerado uma ferramenta com valor preditivo negativo, né? Importante, bem maior do que a ressonância, né? Então, visando a gente ter várias ferramentas nessa decisão. A ressonância ela seria uma opção de acompanhamento nos pacientes acima de 65 anos. Por que esses 65 anos? Porque esses pacientes eles não se beneficiam com a vigilância ativa, né? Então, eles se enquadrariam no watchful waiting e, sendo assim, seria possível uma vigilância ativa mais relaxada, né? Com o uso só da ressonância e não das biópsias seriadas. Seria uma possibilidade que o artigo levanta. Ele ressalva também que a ressonância depende da experiência de interpretação do radiologista. E nos estudos, a interpretação foi feita por especialistas, fato que pode não representar a realidade de todos os serviços. E aí, concluindo, né, o que a gente pode concluir? Que a ressonância não pode ser um fator único para excluir a progressão do câncer de próstata, nem pode ser considerado um gatilho único para a realização de rebiópsias no follow-up desses pacientes. Seriam evitadas até 684 biópsias, né? Mas até 124 progressões de doença passariam despercebidas em um grupo de 1.000 pacientes. Embora as recomendações do PRECISE melhorem a análise da ressonância na vigilância ativa, outras ferramentas devem ser utilizadas em conjunto para o follow-up desses pacientes. E, como de praxe, ele relata que novos estudos maiores, né, de corte prospectivos devem ser realizados para a definição da função da ressonância na vigilância ativa. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Ernesto. Obrigado aí pela sua apresentação. A gente conversou um pouco sobre a sua apresentação. Queria te parabenizar aí pela sua dedicação e por o grau de detalhamento aí que você conseguiu dar a essa apresentação e ao artigo. Parabéns, você tem se destacado muito. Em relação ao artigo, eu e Fernando trouxemos esse tema, né, porque, obviamente, é um artigo recente, é uma meta-análise, traz muito interesse. Eu até convidei o Rômulo. O Rômulo, acho que ele está aí na audiência. Eu queria... Maravilha, Rômulo. É muito bom esse encontro nosso multidisciplinar aqui, que a gente tem a oportunidade de trocar informações. Esse tema é um tema que eu gosto muito, a vigilância ativa é um tema que está muito na mão do urologista. Eu tenho vários pacientes em vigilância ativa e a gente sempre tem uma forma um pouco individualizada de lidar com esses pacientes, porque eles são muito diferentes, né? Você tem pacientes jovens com ISUP1, você tem paciente mais idoso, ISUP2, tem a questão da densidade do PSA. Mas, assim, eu queria aproveitar que você está aí, Romulo, eu queria fazer uma pergunta. Ele, no artigo, ele fala muito sobre o PRECISE, né? PRECISE. Isso, para mim, ficou uma certa dúvida, porque, na verdade, quando solicitamos a ressonância, né, a gente, como já falou aqui anteriormente, a gente vai em busca do resultado do PIRADS, né? E a gente entende que assim, o PIRADS 4, o PIRADS 5 é um tumor clinicamente significativo, né? E se ele é clinicamente significativo, ele é um ZUP2, pelo menos, né? Então, se eu estou diante de um paciente com vigilância ativa, que eu estou propondo fazer vigilância ativa, e eu estou diante de um PIRADS 4, se eu não achei
o ISUP2 é porque eu devo procurar um pouco melhor, porque a ressonância, através de diversos estudos, inclusive o Precision, né, mostrou que ele tem uma alta sensibilidade, acima de 60%, 70% para doença clinicamente significativa quando é um PIRADS-4. Se for 5, é mais ainda. Aí eu queria só que você me explicasse essa questão, Rômulo, do Precise, o que é o Precise, o que é o PIRADS, se um está dentro do outro, que eu não entendi bem. E queria saber de você também se faz diferença, obviamente, eu acho que sim, né, você ter radiologista experiente, né, e se faz diferença você fazer um estudo assim com radiologistas que não são dedicados à uro-oncologia e outros que são, né? E se para você, talvez, o mais importante não seria um diagnóstico de início, ou seja, eu fazer um diagnóstico em uma doença clinicamente significativa no primeiro momento seja mais importante do que uma ressonância seriada. Porque, pela minha experiência, os meus pacientes de vigilância ativa, que eu acompanho já há algum tempo, a gente repete a ressonância e vai dando tudo igual, não muda, especialmente se é com a mesma pessoa. E se talvez não seria mais interessante fazer um diagnóstico no primeiro momento mais adequado e essa ressonância espaçar um pouco mais. Boa noite a todos. Obrigado por ter me chamado. O Precision eu não conhecia. Vou ficar devendo essa, vou dar uma pesquisada, inclusive, e não conhecia, não, o Precision. Mas acredito que se baseia no PIRAD, nos conceitos da ressonância multiparamétrica, né? Mas eu vou ficar devendo essa resposta para os próximos capítulos. E sobre você comentou sobre o diagnóstico inicial, né? Foi até o que a gente abordou na minha apresentação, na outra sessão, né? E acho que realmente tem que ser, quando está selecionando o caso, tem que ser avaliado com um critério se realmente aquela lesão foi bem amostrada, né? Se não ocorreu um subestadiamento patológico com a biópsia. Então, é importante saber se tinha uma lesão ou não na ressonância inicial, né? Se uma lesão PIRADS 4 ou 5, ou seja, uma lesão suspeita para tumor clinicamente significativo, e se a biópsia contemplou essa lesão. E realmente, quando você tem uma lesão suspeita na ressonância 4 ou 5 e a biópsia vem um 6, então o 6, a princípio, a gente não vê na ressonância, né? Então, pode ser que tenha ocorrido um subestadiamento patológico, ou a lesão não foi contemplada, isso pode ocorrer mesmo com a biópsia por fusão, assim, principalmente se for uma lesão pequena. Então, acho que isso deve ser considerado assim quando está analisando inicialmente o caso. E sobre o controle evolutivo, assim, realmente a maioria dos casos que eu vejo também, a ressonância fica igual, né? E quando a gente não tem uma lesão detectável na ressonância, uma lesão que deve ter um volume pequeno na biópsia, então eu acho que eu não tenho uma resposta muito definitiva assim, mas eu acho que é mais importante quando a gente tem uma lesão. Quando a gente tem uma lesão detectável na ressonância, acho que vale a pena acompanhar, porque já vi alguns casos da lesão crescer assim, progressivamente, né? Então, se a lesão está crescendo, você está vendo na imagem que a lesão está crescendo, eu acho que isso é um sinal, apesar desse estudo demonstrar que não é tão bem apurado assim, que é o que já estava sendo demonstrado, mas você está vendo que a lesão está crescendo, então isso é um sinal de progressão, sim, indicaria, a princípio, uma rebiópsia, né? E sobre o estudo, assim, no geral, eu acho que a conclusão final ali é bem válida. Eu acho que ela se comportaria muito bem a ressonância no paciente watchful wait, né? Eu acho que realmente seria ideal para esse paciente, aquele que você não quer fazer nada, vai acompanhar uma expectativa de vida mais baixa. E para a vigilância ativa, assim, pode auxiliar em casos selecionados, assim, mas como você falou, os pacientes são muito diferentes, até têm guidelines diferentes. Então, esse é um tema que está bem aberto, assim. Essa meta-análise foi importante numa revista de grande impacto, né? Então, foi para consolidar que realmente a ressonância por si só não deve ser um único norteador das decisões na vigilância ativa, né? Mais uma pergunta você fez? Não lembro. Não, era isso. A vigilância ativa, ela, na verdade, ela surgiu aqui para a gente como uma opção, né? A gente sempre teve, em relação ao câncer de próstata, aquela questão do overdiagnosis, né, e overtreatment, né? E
Isso nos Estados Unidos gerou uma grande discussão lá entre urologistas e oncologistas de um lado e pessoas que trabalhavam diretamente com a atenção primária no outro lado, porque, de fato, né, vamos dizer assim, até uns 15 anos atrás, eu acho que a gente tratava mais do que a gente deveria, né? E porque a gente acabava tratando muitos pacientes de baixo risco. E a gente sabe que esse paciente de baixo risco, como o Ernesto falou, ele tem uma expectativa de vida de câncer, né, de morrer de câncer muito baixa, né? Então, se você pega um paciente de 65 anos, 70 anos, que tem um ISUP 1, né, se ele tem um T1C, se ele tem uma densidade de PSA baixa, esse paciente não vai morrer de câncer de próstata. Esse paciente provavelmente ele precisa ser tratado, ou se ele for tratado, ele tem que fazer uma coisa menor. E a vigilância ativa surgiu, né? O maior nome em vigilância ativa no mundo é o Dr. Lawrence Klotz, que é da Universidade de Toronto, né? Ele tem uma coorte de pacientes lá enorme. Ele inclui pacientes que, inclusive, têm doença palpável, T2A, pacientes com PSA até acima de 10. Quando começou essas séries de vigilância, também a ressonância não era gold standard, né? A ressonância também surgiu nesse momento aí, a tentativa de evitar biópsias desnecessárias, e entrou na onda da vigilância ativa, e daí da gente tentar selecionar melhor esses pacientes. O que eu tenho visto é que, assim, ao meu ver, né, a gente deve encontrar o paciente da vigilância, porque ele existe, né? E a partir do momento que a gente encontra, a gente pode eventualmente afrouxar esse acompanhamento, porque senão você pedir ressonância a cada 3, 6 meses, toque retal a cada 6, 12 meses, o PSA, o paciente ele fica doido, começa a avaliar PSA seriado, e isso não leva a lugar nenhum. Inclusive, né, como o Ernesto falou, existem os 2 principais critérios para você mudar a conduta, né, que seria a mudança do padrão de Gleason, ou seja, a progressão de doença, ele sai do ISUP 1 vai para o 2. Né? Se ele é o ISUP 2, paciente jovem, dificilmente ele deverá fazer vigilância, porque ele vai progredir, ou ele até pode fazer vigilância, mas não no intuito de evitar um tratamento definitivo, apenas postergar. Né? E um outro critério que o Ernesto falou também, que é o que eu levo em consideração, que são os 2 principais para mim, né? É a mudança do padrão de Gleason, que só é feita através de biópsia, claro, e a densidade PSA. Né? Então, quando a densidade PSA fica acima de 0,15, para mim é um fator extremamente relevante, que até talvez um pouco mais que a ressonância. Se a ressonância, para mim, vem como um PIRADS 4, eu vou em busca desse diagnóstico. Se é uma doença visível, né, como para ser o PIRADS 4, a gente tem que buscar o diagnóstico, provavelmente não é o ISUP 1. Né? Agora, se ela é negativa, eu acho que a gente pode, eventualmente, espaçar e fazer um acompanhamento mais alargado disso tudo. Passar para o Fernando, para fazer algum comentário. O Bruno também está na plateia. Posso fazer uma pergunta para o Ernesto? Até seguindo o link que você falou da densidade, né? Que tem para o diagnóstico, a combinação da densidade com a ressonância tem uma performance assim, excelente, sabe? Então, não sei se algum desses estudos fez essa análise combinada da ressonância com a densidade da PSA. Não, no estudo ele não relata. No relato seria uma opção interessante. Assim. Então, combinar os 2, né, a densidade com a ressonância, para aumentar essa acurácia diagnóstica da ressonância. Né? Então, de repente, seria uma estratégia interessante, mas, na verdade, o PSA é sempre feito. Né? Então, você tem a informação da densidade e tem a informação da ressonância. Né? Então, acho que se combinando os 2, você aumenta a acurácia bastante. Eu não vi nenhum artigo específico somando a análise dos 2, né? Mas esse mesmo artigo é o que ele fala, né? Tanto a ressonância, a densidade de PSA, né? O toque retal, né? Eles são ferramentas. Eu acho que o mais importante que a gente tem que levar é que, assim, a gente não pode analisar eles só uma ferramenta e pronto, acabou, né? Talvez a biópsia, assim, para você mudar
a densidade de PSA tem uma relevância estatística importante, mas eles são ferramentas, eles têm que ser avaliados em conjunto, né? Isso o próprio artigo relata isso na conclusão dele, você usar eles no processo de decisão do paciente, né? Boa noite, Ernesto. Boa noite, professor. Parabéns pela apresentação. É um artigo, realmente não é um artigo simples, não é um artigo, cita dados que não são muito dominados por nós, urologistas, como a questão do precise e das curvas de cotas. Mas, enfim, foi uma bela apresentação, né? Então, essa apresentação ela foca em principalmente duas questões. Uma é vigilância ativa, outra é ressonância multiparamétrica da próstata no câncer de próstata, né? A vigilância ativa ela ela é, né, um método que tem sido cada dia mais utilizado, que começou a se iniciar no início dos anos 2000, quando a gente começou a ver as principais séries iniciarem seus estudos, né? Como o Paulo falou, o grande preconizador disso foi o Dr. Klotz, da Universidade de Toronto, e um outro grupo que tem uma série muito grande é o pessoal do Memorial de Nova York, né? E esses protocolos foram mudando, né? Então, o trabalho do Memorial, inclusive, que eles têm um follow-up que acompanha do ano 2000 até 2017, ou seja, são 17 anos de follow-up. No próprio trabalho deles, eles iniciaram a vigilância de uma forma, né? A vigilância, numa forma, naquele primeiro momento, era uma novidade, então se temia muito por uma progressão da doença. Então, naquele momento inicial, era preconizado a biópsia seriada anual, né? No meio desse intervalo, acabou surgindo a ressonância multiparamétrica da próstata, porque naquele início isso ainda não era utilizado. E foi uma das ferramentas, como já falado aqui por todos, foi uma das ferramentas utilizadas para tentar indicar ou não a questão da biópsia, né? Hoje, a grande maioria dos protocolos de vigilância ativa, porque não tem um guideline onde todos os serviços seguem, acho que cada serviço tem o seu protocolo, mas a grande maioria realiza biópsia, obviamente nos pacientes que podem ser incluídos dentro dos protocolos. Eles realizam a biópsia, fazem uma biópsia confirmatória no período entre 6 meses a 1 ano, e após esse diagnóstico confirmatório, sim, se inicia a vigilância ativa. Na grande maioria dos trabalhos, se tem uma biópsia confirmatória com 2 ou 3 anos, dependendo dos critérios clínicos. Então, assim, a ressonância isoladamente, ela não é um método que pode nos indicar ou contraindicar a biópsia, né? As biópsias seriadas, mas sim em contato com a elevação do PSA, né? Por si só, uma elevação do PSA já seria um indicativo de uma nova biópsia, né? Uma alteração no toque retal já seria um indicativo de uma nova biópsia. Como o Paulo falou, o Dr. Klotz, ele inclui os pacientes de ZUP1, mesmo os pacientes, até T2B, o grupo do Memorial, tem conseguido fazer vigilância ativa nesse paciente no ZUP1, né? Não no ZUP2, mas no ZUP1, sim. A densidade do PSA é outro fator importantíssimo, inclusive, isso aí deixar mais para os residentes, toda vez que vocês forem, o Rômulo provavelmente vai concordar comigo, toda vez que vocês forem solicitar uma ressonância, vocês coloquem na indicação o valor do PSA, né? Porque eles mesmos calculam a densidade, e isso é algo de extrema relevância para o acompanhamento desse doente, né? Esse trabalho ele acabou ficando um pouco vago, né? Meio inconclusivo da questão da ressonância com as biópsias seriadas. Teve um trabalho, eu vou ficar devendo para vocês o autor, mas foi um trabalho publicado há 2 anos. O trabalho, se eu não me engano, foi no Journal of Urology, que foi um trabalho acompanhando, ele comparava o resultado das biópsias em toda a glândula, né? Era em peças e não apenas em biópsias, com as ressonâncias. E nesse trabalho eu tinha ficado evidenciado
tinha uma falha de aproximadamente 30% de pacientes com ressonância às vezes positiva, até PIRAD-5, que na peça final, e não era uma análise apenas de biópsia, era de toda a glândula, não vinham com uma doença significativa, e o contrário também, né? Algumas próstatas sem evidência de um PIRAD 4 ou 5, já com um Gleason até 10, 9, 10 em algumas situações. Teve um trabalho muito interessante que foi publicado agora, também em abril, né? Foi um trabalho até do Memorial, foi publicado no Journal of Urology agora no mês de abril. Esse trabalho foi, se bobear, até os dados até foram mais relevantes do que esse que nós apresentamos hoje. Nesse trabalho, eles avaliaram apenas os pacientes com ISUP2, tá? O ISUP2, na verdade, o ISUP2 favorável, né? O ISUP2 desfavorável não são pacientes candidatos à vigilância ativa, mas o ISUP2 favorável, sim. E nesse trabalho, eles, sim, utilizando a ressonância magnética, eles acabaram sendo uma relevância significativa. Eles encontraram que os pacientes com ressonância magnética positiva no ISUP2 de risco favorável, eles tinham, sim, o risco no acompanhamento de elevar o grau, de elevar os estágios da doença e até de um acometimento linfonodal no futuro. E, nesse caso, sim, teve relevância significativa, sim, no uso da ressonância nesse trabalho. Depois eu posso até passar lá no grupo, e quem quiser também, que eu possa passar, que não tiver acesso, mas foi publicado agora no Journal. Esse ano agora, indicando que a ressonância, se tiver a lesão suspeita, é para se desconfiar se realmente o paciente é elegível ou não para vigilância, né? Exatamente. Exatamente. Ele compara, nesse trabalho, todos os pacientes foram operados. Não só os com doença com ressonância positiva, os com ressonância negativa também foram operados, e em cima dessa análise eles chegaram à conclusão de que os pacientes com ressonância positiva eles tinham um risco maior, sim. Né? Então, acho que achei um trabalho muito bem escrito, tem um N, foram 1.117 casos, ou seja, um N significativo, e nesse caso mostrou uma relevância, né? Nessa meta-análise que a gente estudou hoje, a maioria foi do ZUP1. Então, talvez, quem sabe a gente não chegue a uma conclusão aí mais para frente de que a ressonância pode nos dar informações mais valiosas quando o grau da doença é mais elevado, né? De qualquer forma, sempre válido, né? A gente está sabendo que está sendo publicado, ainda mais um artigo que acabou de ser publicado, saiu como prioridade na European Urology, que é uma revista de grande impacto, e passa dados importantes, sim, né? Passa dados importantes que a ressonância não é o salvador da pátria, mas é uma ferramenta que pode e deve, sim, ser utilizada associada a outras questões. Queria deixar aberto aí para o pessoal aí que quiser fazer algum comentário, alguma pergunta aí para o Ernesto, para o Rômulo. Fernando, eu queria perguntar para o Bruno, que está aí Bruno está aí? Presente. Bruno, a gente sabe que a vigilância ativa normalmente somos nós urologistas que acompanhamos, né? Eu já até recebi paciente de oncologista, assim, na clínica privada, vai para o urologista fazer vigilância, depois volta para mim se precisar. Mas eu queria saber de você, obviamente você deve ter um ou outro paciente que você acompanha, especialmente lá no Pedernet deve ter um ou outro. E qual é a sua visão disso tudo? Bruno, você está sem som, Bruno. Agora, estão me ouvindo agora? Agora está. Maravilha. O conceito, né, em relação à ressonância, realmente, o que você falou, o oncologista acaba acompanhando ou junto com o uro ou encaminha para o uro, né, para a vigilância ativa. A gente não acompanha sozinho. O paciente tem que fazer toque, tem que fazer, né, ver o momento adequado de biópsia, enfim, o acompanhamento às vezes é conjunto, né? O conceito que eu tive de ressonância, até queria confirmar com vocês, é que paciente com lesão visível na ressonância, geralmente são lesões de alto grau, né, um ISUP 4, 5, e que são pacientes que a gente não considera para observar, né, para acompanhar, ou mesmo para vigilância ativa, né?
E eu tenho um paciente no consultório acompanhando, mas junto com o ouro, né? A gente não acompanha sozinho, não. E em relação ao toque, assim, até perguntar para vocês do exame físico, né? Vocês acham que isso pode, o toque, fazendo ressonância, PSA, assim, o toque acrescenta bastante na avaliação? Eu sei que é necessário, mas eu queria entender assim, se tem casos que vocês conseguem encaminhar para pensar num tratamento com uma ressonância normal, com PSA sem aumentar a densidade, se isso pode trazer algum dado adicional bastante relevante às vezes. Bruno, então, se você for olhar os protocolos aí, esses guidelines, né, inclusive que o Ernesto apresentou, o toque ele é recomendável uma vez ao ano, né? Assim, para mim, a minha visão disso tudo é que assim, esse paciente a partir do momento que você faz um diagnóstico adequado num primeiro momento, esse para mim é o ponto que eu acho mais importante. Se você você precisa ter essa certeza de que você está diante de uma doença que não é relevante, vamos dizer assim, né? Que a partir do momento que você tem a certeza que não é uma doença relevante, muitas das vezes a ressonância não faz sentido você ficar repetindo a todo momento. O toque retal não faz sentido, né? E o PSA você vai fazer a cada 6 meses, pelo menos, né? Então, eu acho que esse que é o grande ponto. A partir do momento que você tem esse diagnóstico, né, o Rômulo pode falar melhor, né, mas, por exemplo, um toque retal positivo é uma doença palpável para a gente. Esse paciente, se ele é jovem, ele não tem condição, para mim, por exemplo, de fazer vigilância, a não ser que seja, eu vou retardar a cirurgia, estou no meio da pandemia, eu vou me programar financeiramente para fazer um tratamento mais efetivo, uma cirurgia robótica. Isso já aconteceu comigo, né? O paciente muda o seguro médico, ele se programa na vida dele, ele deixa para fazer a cirurgia no ano seguinte. Isso pode acontecer. Inclusive, esse é um dos benefícios que eu acho que a vigilância a gente não pode afastar, né? Não é só evitar a cirurgia, é postergar, fazer no melhor momento, né? Fazer em condições melhores do paciente. Então, para mim, o toque ele é importante, mas, de fato, se ele é negativo, eu não vejo a necessidade de fazer menos do que uma vez ao ano, né? Assim como a ressonância. Se eu pego o paciente e ele tem uma doença que é negativa na ressonância, provavelmente o Rômulo vai ter pouco trabalho. Se eu ficar pedindo ressonância, e eu já fiz isso, tá? O paciente faz ressonância a cada 6 meses e PSA a cada 6. Então, ele está a toda hora fazendo um exame, né? Ele, no final das contas, ele fica com 6 ressonâncias iguais. Assim. E aí eu me pergunto se isso faz sentido ou se não é melhor a gente fazer um diagnóstico melhor num primeiro momento. Estou diante de uma suspeita clínica. O que eu estou vendo? É isso mesmo? É vigilância ativa que eu vou fazer? É por isso que eu, por exemplo, acabo fazendo muito uma rebiópsia precoce. Então, eu faço uma rebiópsia com 3 meses, 6 meses, para poder evitar esse subdiagnóstico que a gente tem em cerca de 30% a 40% desses pacientes. O Bruno, a gente tem alguns critérios que são os triggers para tirar o paciente da vigilância ativa, né? E os iniciais, obviamente, para poder incluir, né? Então, o paciente que é o ISUP1, né, aquele Gleason 6, ele pode ser incluído, sim, mesmo com toque positivo, né? A gente tem trabalhos em T2A e T2B, né? Ou seja, não são nódulos muito grandes, ocupando só metade da próstata. E, inclusive, a ressonância, né? Se o paciente tem um ISUP1, né? Esse paciente fez uma biópsia por fusão de imagem, tem lá um PIRADS4, mas está confirmado o ISUP1, esse paciente pode, sim, ficar no protocolo de vigilância ativa. Aí vem a seguinte questão. Quais seriam os triggers nesse momento? O principal trigger é a evolução do grau, né? Se o paciente deixar de ser um ISUP1, passar para um ISUP2, mas tem a questão da evolução clínica, né? Por exemplo, o paciente que tem um T2A, por exemplo, e passa a ser um T2C, um T3, esse paciente ele é um trigger para sair do grupo da vigilância e entrar para o grupo de tratamento. E a mesma coisa com a ressonância. O paciente, por exemplo, tem uma lesão pequena na ressonância, né? E que essa imagem ela evolui para um T3, por exemplo, uma estação extracapsular, esse paciente também sai do critério da vigilância ativa.
mas pode sim, né? Caso o paciente seja um ISUP1, ele pode permanecer na vigilância ativa mesmo com uma ressonância positiva, com PIRADS 4 ou 5 no caso. Não é comum, né, a gente ter um PIRADS 5, por exemplo, com ISUP1, mas não é tão incomum assim, mesmo com uma biópsia. Nesses casos, vocês costumam guiar a biópsia fazendo fusão do ultrassom com a ressonância? Porque, assim, eu fico com muito medo do erro de amostragem, né? Você está com ISUP1 porque você pegou uma amostragem de baixo grau, uma próstata, na verdade, tem um PIRADS 4 tem um ISUP até maior, mas que você não pegou na biópsia, né? Dá um certo receio, porque, assim, você tratar ele como T3 não é uma boa ideia, né? Pegar ele avançado, o prognóstico dele já vai piorar muito, né? É isso que o Paulo falou, né? Selecionar bem no início, né? Exato. É o que o Paulo falou, né? Isso aí que você falou, Bruno, é exatamente o meu ponto. Então, se eu estou diante de um paciente jovem, eu vou vamos dizer assim, eu vou ir até o fim, esgotar a minha possibilidade diagnóstica, incluindo uma biópsia por fusão, caso seja uma lesão visível, que o Rômulo me dê uma lesão significativa. Agora, se é um paciente mais idoso, né, que eu acho que ele tem um ISUP2, uma doença um pouco maior, e eu não tenho a intenção de tratá-lo, ou se for resgatar ele através de uma radioterapia, por exemplo, aí eu posso prescindir disso. Agora, um paciente jovem, esse é o meu pensamento. Fala aí, Rômulo, eu te interrompi. Não, só exatamente isso, reforçar o que a pergunta dele tem a ver com o que você falou, né? Assim, selecionar bem o paciente. Acho que o papel principal é selecionar bem o paciente no início, né? Talvez indicando uma rebiópsia precoce, enfim. E acho que o que faltou desses estudos aí é definir, ficou meio vago assim, né? Como o Fernando falou, definir melhor qual é o papel da ressonância, né? Então, realmente, vamos fazer só no início, precisa repetir. Se a ressonância é positiva, isso os estudos não falaram, pelo menos eu não vi no relato aí do Ernest se tinha essa diferenciação, se a ressonância era positiva ou não. Então, são questões que estão em aberto ainda, né? Exatamente qual que é o papel da ressonância nesse contexto, assim, isso para mim ainda tem algumas mais arestas, assim, umas perguntas que ainda estão em aberto, né? Quando que ela vai indicar realmente uma rebiópsia, se tem uma lesão, se tem um achado positivo, então esse paciente talvez não seja elegível para vigilância ativa, então tem umas perguntas aí a serem respondidas ainda pela literatura, né? Sem dúvida. Gente, são 9 horas agora, que é geralmente o horário que a gente encerra mesmo. Queria deixar aberto aí para alguém que gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta. Acho que a gente vai encerrar. Só lembrando que semana que vem, no dia 8, na terça-feira, a gente vai ter um convidado especial, o professor Miguel Cirugi, junto com o professor Ronaldo Damião, né? Então, acredito que vai ser uma reunião muito proveitosa. Estão todos convidados aí. Os residentes têm que ir de gravata. É verdade, todo mundo com a câmera aberta. Gente, boa noite a todos, então. Uma ótima noite aí para todos vocês. Boa noite. Boa noite. E obrigado aí pela participação de todos. Boa noite.